Paz a todos, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Imenso prazer falar com todos vocês. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Olha só o que a Bíblia diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, nos versos 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, preste atenção nessa parte, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Interessante, irmãos e irmãs, que Pedro andava com Jesus há mais ou menos 3 anos já. Essa palavra aqui, o nosso mestre Jesus Cristo trouxe a Pedro na noite anterior à sua prisão. Então Pedro já tinha caminhado com ele 3 anos. Pedro ouviu os sermões de Jesus. Pedro viu ele expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos. Inclusive, quando Jesus chama na missão os 12, a Bíblia diz que o Senhor dá poder e autoridade, inclusive a Pedro, para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho, né? E ainda eu me recordo de um versículo que o Senhor diz assim, né? De graça recebeste, de graça dai. Ele enviou os discípulos na primeira missão e depois com os 70 também. Pedro viu tudo isso, ouviu tudo que Jesus tinha para falar, mas o seu coração ainda não estava convertido. Jesus, conhecendo a vida de Pedro, chega para ele e revela algo que até então ele não sabia, nem conhecia, não fazia parte do seu dia a dia até então. Ele não tinha a mínima ideia do que o Senhor haveria de revelar para ele. E Jesus disse: olha, Simão, Satanás os pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, para estragar a tua vida, para mexer em algumas coisas na sua vida, para te complicar, para te colocar empecilho, atrapalho. Ele quer acabar com a tua vida. Mas Jesus disse assim: eu roguei por ti. Quem anda com Jesus não perde, sempre ganha. Para que a tua fé não desfaleça. Pedro tinha fé, mas o coração não estava convertido ainda. Olha que interessante o que a Bíblia diz. Para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus tinha uma missão para Pedro, que era fortalecer os irmãos na fé. Jesus sabia que Pedro não era convertido, mas sabia também que ele haveria de se converter. Olha a certeza do Senhor. E tu, quando te converteres. O diabo pediu Pedro para ele. Mas a Bíblia diz, e Jesus disse numa determinada passagem assim, que aqueles que o Pai a mim me concedeu, de maneira nenhuma eu lanço fora. Por isso que eu acredito assim que a pessoa que corre para lá, corre para cá, ela pode viajar por países, se afastar da presença de Deus, desanimar, não sei por qual motivo, né? Alguns desanimam devido a fracassos espirituais, a quedas espirituais, vamos dizer assim. Outros porque alguns irmãos se levantaram contra, outros o mundo chamou a atenção, mas se é de Jesus, ele não perde. Ele não perde. E ele sempre irá rogar ao Pai por esses que são dele, que pertencem a ele, que ouviram a sua voz, que não recusaram o chamado, que receberam poder e autoridade da presença daquele que está sentado nos céus, são cheios do Espírito Santo. Jamais, esses aí Jesus jamais irá perder. Jesus sabia que Pedro tinha uma missão, e a missão era confirmar os irmãos. Em algumas passagens diz assim, né? Fortalece os teus irmãos, ou apacente os meus filhos, os meus cordeiros, o meu rebanho, enfim, depende muito da tradução bíblica, né, do texto bíblico. Tá bom? Então talvez você esteja na mesma situação, né? Tem pessoas que ainda não se converteram, são cheias de dons, usadas por Deus, são pessoas que estão na igreja todos os dias, congregam, participam de ceia, comem do mesmo pão, bebem do mesmo fruto da vide, mas ainda não se converteram. Jesus conhece a sua vida, conhece a sua intimidade com ele, sabe do teu coração, da tua mente, sabe aquilo que você muitas vezes passa também, tá bom? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e que Deus possa cuidar da sua vida como cuidou da de Pedro, tá bom? Saiba de uma coisa, Jesus Cristo jamais irá te deixar. Ele não perde para ninguém. Ele está no controle, no comando. E saiba de uma coisa, você tem uma missão dada por Deus. Realize essa missão.
cumpra o chamado de Deus na sua vida e Deus irá te honrar como honrou a Pedro, que no primeiro sermão dele já ganhou ali milhares de almas. No segundo também, foram mais de 5.000 almas ganhas ao Senhor. Tá bom? Se cuida, Deus te abençoe. Grande abraço, Pastor Giovanni.